Fala, iluminados, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu tô muito feliz porque é o primeiro vídeo do meu canal em que a gente vai ler a Bíblia e vai ter uma reflexão muito boa sobre Deus não te chamou para você ter medo. Ter medo é normal, mas você vai ver que o medo está mais ligado à circunstância, está mais ligado a como você mesmo se vê do que com a realidade em si. Porque Deus te chamou, Ele sabe o que faz, Ele sabe, Ele estará com você. Então, se você teme, mesmo depois de saber disso, você precisa largar isso. E a gente vai ver agora um pouco sobre a história de Moisés, quando ele foi chamado, como ele reagiu e como que a gente pode estar pegando isso para nossa vida e mudando. Esse vídeo não vai ter corte, a gente realmente vai estar lendo aqui a Bíblia. E separe esse tempo para Deus. Sim, Deus te chamou para assistir esse vídeo, eu sei que não é à toa, Ele vai falar com você. Então dê uma chance para esse vídeo, não deixa que o estímulo por dopamina, por efeito, por corte, por essas coisas rápidas, tirem sua atenção. Então bora lá em Êxodo, capítulo 3. Vamos começar, deixa eu ver, versículo 2, 3:2. Vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, Deus apareceu ali para Moisés numa sarça ardente. A sarça pegava fogo e não se consumia. Lembrando, ele estava no meio do deserto. Qual a chance de uma sarça começar a pegar fogo do nada? Ou seja, foi um chamado muito direto. Foi diretamente para Moisés. Isso ter acontecido da forma que aconteceu, provavelmente em toda a Bíblia não teve nenhum igual a esse chamado, porque foi para Moisés. E esse chamado direto já era algo que Moisés poderia falar: nossa, o que aconteceu? Porque que já era para ele ter sentido que era o próprio Deus ali de imediato chamando ele, só por essa forma direta. Vamos continuar. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus falou o nome de Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Se você for parar para pensar, por que falou 2 vezes? Se Moisés já tinha virado ali, já estava prestando atenção, por que Deus falou para ele 2 vezes? A gente tem uma cultura que quando é para falar alguma coisa séria, a gente chama a pessoa 2 vezes, né? Tipo, minha mãe quando ia falar alguma coisa, você já falou: Rafael. Aí você já, o que aconteceu? Eu vou correndo para ver. Porque você já fica mais preocupado. Porque a pessoa, de fato, quer que você escuta que ela tá te chamando e que precisa de você. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nesse momento, ele está se colocando à disposição. Por mais que ele tinha medo, que ele não acreditava no seu próprio potencial, por causa do seu passado, Deus, ele não escolhe pessoas preparadas, pessoas prontas. Ele escolhe quem está disposto, quem está à disposição. Vamos continuar. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Nesse momento ele descobriu que era Deus e ele pediu para tirar o sapato. Por que Deus pediu para Moisés tirar o sapato? Não faz tanto sentido, né? Mas faz, porque Deus queria falar com Moisés de acordo com a cultura deles. Porque nessa época lá no Egito, quando o povo, os egípcios, iam adorar os deuses dele, eles tiravam o sapato para entrar. Então, uma forma de Moisés já entender que era Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, ele pediu de acordo com a cultura, para Moisés conseguir entender. Não era necessidade de tirar o sapato, mas ele falou de uma forma que Moisés entendesse. É tipo hoje em dia, quando alguém espirra, a gente não fala saúde.
Saúde não vai curar a pessoa. Não faz sentido a gente falar saúde. Mas é a nossa cultura. Se Jesus estivesse vindo hoje, pela primeira vez aqui, e alguém tossisse, com certeza ele ia falar saúde. Mas pela cultura, porque ele ia estar estabelecido na nossa cultura. Aí ia ser diferente, ia ser curado na hora, né? Vamos lá. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus falando que estava vendo o sofrimento do povo de Israel. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Muitas vezes a gente acha que o nosso clamor, que o nosso sofrimento é em vão, mas não é em vão. A gente está sofrendo, a gente tem dificuldades do dia a dia, mas a gente pensa às vezes que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. Ele está vendo o nosso sofrimento. Cadê? 9. Nós estávamos no 9, agora vai para o 10. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Esse foi o primeiro embate, o primeiro impacto na conversa, né? Que Deus mostrou o chamado de Moisés, revelou ali na hora para ele qual que seria a sua missão. E ele ficou de cara, né? Como a gente pôde ver. Falou: eu preciso que você vá lá e tire o meu povo da escravidão. E quando Moisés responde, primeiramente, ele sabia que era Deus. Ele viu a sarça pegando fogo no deserto. Ele tirou a sandália, ele entendeu. Ele falou: eis-me aqui. Esse é o problema. Muitas vezes a gente fala eis-me aqui, mas quando a gente vê o peso da missão, o tamanho da missão, a gente olha para a nossa própria capacidade. A gente olha para si mesmo e fala: ixi, quem que sou eu? Eu não dou conta de fazer isso, é muito pesado para mim. Escolhe outro mais capacitado. Mas Deus não escolheu o mais capacitado. Ele escolheu aquele que estava disposto, que tinha um coração puro, que era temente e era íntegro. Nós estávamos no 10 e ele falou, né? Quem sou eu? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Houveres tirado esse povo do Egito, deixa eu ver se está certo a continuação. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ele falou: eu estarei contigo. Depois que Moisés falou: quem sou eu? Vamos ver o que Moisés disse. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ou seja, Moisés falou: e quando o povo perguntar se realmente Deus falou comigo, qual que é o seu nome? O que eu vou falar para eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Que Deus está falando que Ele é tudo que a gente precisa. Eu sou o médico, eu sou cirurgião, eu sou, que é o médico também, né? Eu sou tudo que você está precisando. Eu sou a provisão. Eu sou tudo o que você precisar, eu sou. E disse Deus a Moisés, versículo 15, e Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vamos refletir um pouco. Moisés, mais para frente, ele ainda dá algumas desculpas para não ir, e Deus simplesmente dá provisão. Quando ele vem com uma desculpa, Deus vem com a provisão. Deus, né, fala para Moisés, mostra para Moisés 2 sinais, caso o povo não acredite nele, que é o sinal do cajado virar cobra
e de também colocar a mão entre o peito e a mão ficar com lepra, depois colocar e ficar normal. Mas mesmo depois desse sinal, Moisés fala ao Senhor, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que os tenho falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, ele não tinha habilidade de comunicação muito boa, ele não era bom com a oratória, que é a habilidade de falar bem em público. E disse-lhe o Senhor, Moisés veio com a desculpa, veio falando que ele não era o suficiente, que ele não era capaz. E Deus disse, versículo 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Muitas das vezes a gente tem medo de alguma fase que a gente está passando, de algumas circunstâncias, mas a gente tem a escolha de confiar em Deus, de confiar na capacitação de Deus, de confiar na provisão de Deus, mas muitas das vezes, igual Moisés, a gente escolhe olhar para a nossa capacitação, olhar para o nosso passado, que o passado dele estava sujo, ele tinha matado um homem lá no Egito, ele tinha matado um homem. Então a gente olha, muitas das vezes a gente não é capaz, a gente é sujo, nossa boca não é pura. Não coloca a nossa confiança verdadeiramente em Deus, e sim na nossa capacitação. E é o que acontece, o medo paralisa a gente e a gente não vive o novo de Deus, porque a gente está preso ao passado, à nossa antiga natureza. Esse é o problema. E Deus está falando, eu vou estar com você, eu sou contigo. Quem fez o cego, quem fez o surdo, quem fez a boca, não fui eu? E mesmo assim Moisés continua com medo. Moisés ainda tem medo de não ser capacitado, de não ser o suficiente. E ele não escolhe depositar a confiança 100% em Deus. Aí Deus mais pra frente escolhe Arão para ser a boca, para falar por ele. Muitas das vezes é desse jeito que acontece em nossas vidas. A gente precisa colocar totalmente a nossa confiança em Deus. A gente precisa ser uma pessoa submissa à vontade de Deus, submissa a Deus, que realmente confia, que as atitudes do nosso dia a dia estejam voltadas para Deus e não para a nossa capacitação. E agora eu vou ler um versículo para a gente estar encerrando essa reflexão. Voltei, iluminados. Estava falando sobre que Moisés estava sujo pelo seu passado, estava confiando demais na sua capacitação. E aqui em Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você aceita Jesus, agora Cristo vive em você. O seu passado já não importa, você é nova criatura. E você, nesse momento, precisa depositar sua confiança em Deus. Precisa depositar o seu futuro, o seu presente, depositar a sua vida inteira, depositar o seu coração diante de Deus. E é isso que Ele vai te capacitar para fazer, Ele vai na sua frente. Ele vai colocar palavras na sua boca. Essa reflexão que a gente tem no vídeo de hoje sobre medo. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pode fechar os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse entendimento, por essa reflexão, Deus. Pai, faça a gente homens corajosos, Pai. Não homens que venham se acovardar diante de circunstâncias, Pai. Não homens que venham se prender, Pai, pelo passado sujo ou pelo algo que aconteceu, pelos traumas, Pai. Com seu sangue, Deus, nos cubra, nos purifique, Pai, para que a gente possa viver o novo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.